Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu na Olimpíada de Matemática dos Estados Unidos no ano de 1975 e lá na prova é o problema de número 3. Vamos ao enunciado. Se P de x denota um polinômio de grau n, tal que P de K é igual a K sobre K mais 1 para K igual a 0, 1, 2 até N. Determine P de N mais 1. Ok? Então observe que o problema trata de um polinômio. Aí é dito que esse polinômio ele tem grau N e diz que o polinômio satisfaz essa igualdade. P de K é igual a K sobre K mais 1. Isso para K igual a 0, 1, 2 até N. Aí o problema pede para determinar o P de N mais 1, ok? Então vamos à solução do problema. Observe que, além do grau, que ele diz que o polinômio tem grau N, além do grau, certo? A única informação que nós vamos ter é essa aqui, que P de K é igual a K sobre K mais 1, isso para K igual a 0, 1, 2 até N, ok? Aí observe o seguinte, da maneira como esta igualdade está escrita, ela não sugere muita coisa. Mas aí se a gente pegar o K mais 1, passar para o primeiro membro multiplicando e após passar o K que vai ficar no segundo membro para o primeiro membro subtraindo, observe que a igualdade vai ser bem sugestiva, certo? Observe o que eu estou falando, é isso aqui, ó. Note que se eu pegar K mais 1, multiplicar por P de K e disso subtrair K, vai ser igual a 0. Então, reescrevendo a igualdade do enunciado desta maneira, fica bem sugestivo, certo? Ela escrita dessa maneira sugere o quê? Note que isso aqui sugere que existe um polinômio Q de x, tá certo? Escrito da seguinte forma, x mais 1 multiplicado por P de x menos x, tá certo? E esse polinômio, né, observe que no lugar do x desse polinômio Q de x, você tem K. Por essa igualdade aqui. No lugar do x, eu tenho K. E observe que quando o x é trocado por K, a gente tem que o valor numérico vai ser igual a 0. Isso indica o quê? Que K é raiz do polinômio Q de x. Tá claro? E aí, vamos anotar essa observação. Note que K é raiz desse novo polinômio, isto é, K é raiz de Q de x, ok? E aí o K sendo raiz de Q de x, observe que as raízes de Q de x seriam esses valores aqui, porque observe, você tem aqui n mais 1 números, tá certo? N mais 1 números, e observe que o grau de Q de x é exatamente n mais 1. Por quê? Porque o polinômio P foi dito no enunciado que ele tem grau n, ok? E P está sendo multiplicado por esse binômio do primeiro grau. Então, quando eu multiplicar esse binômio do primeiro grau por P de x, a gente vai obter um polinômio de grau n mais 1, ok? E um polinômio de grau n mais 1, ele vai ter n mais 1 a raízes distintas ou não. Aí, como o K é raiz de Q de x e o K assume esses n mais 1 valores aqui, tá certo? Então, essas são todas as raízes do polinômio Q de x, ok? Então, se eu conheço todas as raízes do polinômio Q de x, então a gente consegue escrever Q de x na sua forma fatorada. Isto é, o polinômio Q de x, ele pode ser escrito como sendo o seguinte, uma constante que eu vou chamar de A, multiplicado por. Note que se o zero ele é raiz, então vai ter um fator x, ok?
Se 1 é raiz, vai ter um fator x menos 1. Se 2 é raiz, vai ter um fator x menos 2, e assim por diante, até o n. Se n é raiz, teremos um fator x menos n. Então pronto, observe que q de x é um polinômio que se fatora desta maneira, tá certo? Em que esse a que aparece aqui na frente é uma constante. Então vamos anotar isso também, em que a é uma constante. Aí agora a gente pode relacionar o polinômio q de x em sua forma fatorada com o polinômio p de x, porque observe que q de x é igual a x mais 1 vezes p de x menos x. Aí eu vou igualar a sua forma fatorada. Então a gente vai ter o seguinte, que x mais 1 multiplicado por p de x menos x. Esse é o polinômio q de x, certo? Que vai ser igual à sua forma fatorada, que é o quê? A vezes x que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2, vezes reticência, vezes x menos n. E aí temos aqui, né, uma igualdade que vai nos fornecer o polinômio p de x, que é o polinômio original do enunciado. Porque lembre que no enunciado ele pede para calcular o p de n mais 1. Como ele pede para calcular o p de n mais 1, a gente tem que ter o polinômio p, que nesse caso vai aparecer aqui. Mas ele está dependendo dessa constante a. Então vamos dar um jeito agora de achar o valor dessa constante, para assim a gente ter o p de x explicitamente, ok? Observe que para a gente obter essa constante é necessário a gente se livrar desse p de x aqui, porque a gente não sabe muita coisa a respeito dele, certo? Então, para a gente se livrar aqui desse p de x, basta que esse fator aqui seja zero. Mas esse fator vai assumir valor zero, tá certo? Quando o x for trocado por menos 1. Então, vamos agora trocar o x por menos 1. Então, fazendo x igual a menos 1 na igualdade anterior, temos... Então, quando o x é trocado por menos 1, ficamos com o seguinte, menos 1 mais 1, multiplicado por p de x, menos 1, igual a que multiplica menos 1 vezes menos 1 menos 1, vezes menos 1 menos 2, vezes reticência, vezes menos 1 menos n. Ok, pessoal? E agora vamos manipular essa igualdade. Observe que esse fator sendo zero, né? Esse fator sendo zero, a gente vai ficar com 0 vezes p de x. Então isso aqui vai desaparecer. E menos 1 pode ser trocado apenas por 1. Então ficaria 1 igual a... Aí do lado direito você vai ter a vezes menos 1, vezes menos 2, vezes menos 3, vezes reticência, vezes... Aí vamos botar esse menos aqui em evidência. Colocando esse menos em evidência, ficaria aqui menos n mais 1, ok? Aí vamos a uma outra folha para simplificar essa igualdade. Observe que nessa igualdade, o que é que a gente tem nessa última igualdade? Do lado direito, observe que você tem o sinal de menos, isto é, o menos 1, aparecendo aqui n mais 1 vezes, ok? Esse sinal de menos, ele aparece em n mais 1 fatores. E depois você vai ter 1 vezes 2 vezes 3 até n mais 1. Então, esse lado direito ele pode ser simplificado, certo? O lado esquerdo,
a gente tem 1 no lado esquerdo da igualdade, aí isso vai ser igual ao fator A, que aparece lá na última igualdade. Aí, como eu havia dito, né, o sinal de menos, ele aparece em n mais 1 fatores. Então, a gente poderia escrever da seguinte maneira: menos 1 elevado a n mais 1, certo? Então, aqui estariam todos os sinais de menos que aparecem lá, vezes o produto. Aí, o produto é 1 vezes 2 vezes 3 vezes reticência até n mais 1. Aí observe que essa multiplicação ela pode ser escrita na forma de fatorial. E aí a gente vai ter que 1 vai ser igual a A vezes menos 1 elevado a n mais 1 multiplicado por n mais 1 fatorial. Então a constante A que o polinômio p de x está dependendo dela, né? A constante A vai ser igual, aí eu posso escrever esse menos 1 elevado a n mais 1 no numerador da fração, certo? Menos 1 elevado a n mais 1, isso dividido por n mais 1 fatorial, tá? Porque aqui ia ficar 1 sobre tudo isso aqui, ó, certo? Só que esse menos 1 elevado a n mais 1, ora ele dá 1 quando n for ímpar, ora dá menos 1 quando n for par. Então não faz mal escrever o A dessa maneira, tá certo? Então, se a gente encontrou a constante A, agora a gente pode obter o polinômio. E veja o que é que a gente quer. A gente quer calcular o P de n mais 1, né? Aí calcular o P de n mais 1, isso sugere o quê? Que eu tenho que trocar naquela igualdade que aparece o polinômio p de x, tá certo? Vamos voltar aqui na igualdade. Essa igualdade que aparece o polinômio p de x, tá certo? Como a gente quer calcular o p de n mais 1, isso sugere que eu tenho agora que trocar o x por n mais 1, tá ok? Então vamos logo substituir o A, tá certo? Nessa última igualdade. Aí substituindo A, onde aparece o p de x, a gente vai ficar com x mais 1 multiplicado por p de x menos x. Aí isso é igual ao A, tá certo? Só que o A que a gente encontrou é menos 1 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Isso multiplicado por x, x menos 1, x menos 2, reticência vezes x menos n. Aí, como eu disse, né, ele pede para calcular o p de n mais 1, então agora vamos trocar o x por n mais 1 para ver o que é que acontece, certo? Então, fazendo nesta última igualdade, fazendo x igual a n mais 1, temos, então substituindo n mais 1 no lugar do x, vamos ficar com n mais 1 multiplicado por p de n mais 1 menos n mais 1. Isso vai ser igual a menos 1 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. E observe que no lugar do x a gente está colocando n mais 1. Então, substituindo vai ficar n mais 1 multiplicado por n mais 1 menos 1 vezes n mais 1 menos 2, e assim por diante, até esse último fator que eu vou escrever mais abaixo, certo? Ou seja, n mais 1 menos o n, ok?
Aí note que o P de N mais 1 está quase pronto, né? É só a gente simplificar esta igualdade. Então, fazendo as contas, vamos ficar com o quê? N mais 2 multiplicado por P de N mais 1 menos N mais 1. E do outro lado, temos o seguinte, menos 1 elevado a N mais 1, isso dividido por N mais 1 fatorial, multiplicado pelo quê? N mais 1 vezes N mais 1 menos 1 fica N, N mais 1 menos 2 fica N menos 1, e assim por diante, e N mais 1 menos N vai ficar 1, ok? Então, note que aqui está indo de N mais 1, passando por N, N menos 1 até o 1, multiplicando. Então, isso aqui é N mais 1 fatorial. Então, a gente pode ainda reescrever, né, da seguinte forma. N mais 2 multiplicado por P de N mais 1 menos N mais 1 igual a menos 1 elevado a N mais 1 dividido por N mais 1 fatorial, ok? Isso vezes, aí como eu disse, esse produto aqui é N mais 1 fatorial, ok? Então aqui do lado direito dá para a gente se livrar desse fatorial simplesmente simplificando, né? A gente pode dividir o N mais 1 fatorial por N mais 1 fatorial. Ok? Então, vamos a uma outra folha para isolar o P de N mais 1. Então, observe, a última igualdade, né, que a gente encontrou foi que N mais 2 multiplicado por P de N mais 1, isso menos N mais 1, vai ser igual, aí simplificando lá o N mais 1 fatorial com N mais 1 fatorial, vamos ficar com menos 1 elevado a N mais 1, ok? Aí isolando o P de N mais 1, vamos ficar com o seguinte, P de N mais 1 vai ser igual a, essa parcela eu vou passar para lá, vai passar somando, certo? E esse fator vai passar dividindo, então a gente ficaria com N mais 1 somado com menos 1 elevado a N mais 1, tudo isso dividido por N mais 2. Pronto, esse é o valor de P de N mais 1, que pode ser simplificado dependendo da paridade do N, certo? Então, o P de N mais 1, observe que você pode obter dois valores, P de N mais 1. Caso o N seja par, ok? Se o N for par, o que é que vai acontecer? Esse expoente aqui será ímpar, portanto a potência vai dar resultado menos 1. Aí ficando N mais 1 menos 1, que dá igual a N. Aí ficaria N sobre N mais 2, ok? Isso se o N for par, né? Então, o P de N mais 1 vai ser N sobre N mais 2, se o N é um número par, ok? Agora, se o N for ímpar, observe que P de N mais 1 vai ser igual a, o N sendo ímpar, N mais 1 é par, logo menos 1 elevado ao número par vai dar mais 1, ok? Aí ficaria N mais 1, que dá N mais 2. Ora, N mais 2 no numerador, N mais 2 no denominador, isso vai dar igual a 1, ok? Então, P de N mais 1 será 1 se o N é um número ímpar. Tá claro, pessoal? Então, tá aí o valor pedido, que é o valor de P de N mais 1. P de N mais 1 será N sobre N mais 2 se o N é par, e P de N mais 1 será igual a 1 se o N for um número ímpar. E aí o problema está resolvido. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima
videoaula.